Outra coisa que a gente tem notado aqui é que aparece, né, livros do cangaço, escritores do cangaço. Tem um livro que está sendo comentado por algum canal do cangaço, Lampião, Sua Morte Passada Limpo. Pesquisadores, eles não são nordestinos, né? Isso é que é a coisa mais interessante desse pesquisador. E fica cagando regra, né? Cagando regra, galera, é dizendo que sabe de tudo, que entrevistou fulano. Eles entrevistam os mesmos personagens, figurinha fácil do cangaço. Vou deixar vocês adivinhar quem são as fontes dele. É a mesma fonte de todo mundo. Então, como é que você está passando a limpo se você está simplesmente repetindo o que já foi dito? O que é passar a limpo a mod de Lampião? É o que nós fazemos aqui no Contraditório, né? O Angico nunca aconteceu, está lá no livro. Isso é passando a morte dele a limpo. Não é você ficar repetindo o que você ouviu dizer e você nem é do Nordeste, né? Você nem é do Nordeste. Então, como é que você tem a moral de ficar lá em São Paulo ou Minas Gerais, sei lá de onde que você é, falando que não tem mais espaço para contestar a morte de Lampião? Como é que não tem, né? Da onde que você tirou essa ideia? Venha para o debate, venha me debater aqui, venha falar comigo que não tem nada que está acontecendo, que aquilo ali já é um capítulo fechado na história do Brasil. É o caralho, não concordo com isso e estou disposto a debater com qualquer um, Lampião passando a limpo, quem quer que seja. Posso repetir? Pesquisadores do cangaço não investigam porra nenhuma. Porra nenhuma. Galera, desculpe se eu me exaltei, né? Mas eu fico assim, irritado quando eu vejo, né, algum pesquisador que sabe de tudo sobre o cangaço. Ele fala com as mesmas testemunhas, figurinhas fáceis, a opinião dele é idêntica, eles só mudam em uma coisa: quem matou o Lampião. Aí cada um tem o seu preferido, mas a história em si, da morte do Lampião principalmente, né, é a mesma, né? As fontes são as mesmas, aqueles supostos cangaceiros que se entregaram em Jeremoabo e foram pagos, né? Isso que a gente tem que lembrar, que essas testemunhas, elas surgiram do nada, elas nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia, nenhuma dessas testemunhas. Então, só aí já te diz que eles não eram criminosos, né? Eu já falei isso diversas vezes aqui. E são as figurinhas fáceis, né? Aquela está sempre pronto para ficar dando entrevista sobre o cangaço. Eles recebem dinheiro bem nesses, né, ajuda financeira, etc. E tal. Se não for financeira, é ajuda de outro jeito, né? Todos são pagos para darem as entrevistas e isso virou corriqueiro dentro do cangaço, que é um método que não existe, né, dentro da ciência, né? Por exemplo, ciências sociais, sociologia. Eu sou sociólogo formado nos Estados Unidos, sou baiano de nascimento e criação, né? E fui criado por uma senhora que era esposa de volante que caçava lampião. Então eu tenho um DNA aí de nordestino, um DNA de alguém que viveu a época de Lampião e que, né, estava numa família que combateu o cangaceirismo. Então acredito que não tem muita gente viva ainda que tem essa ligação com o cangaço que eu tenho, né? Eu tenho ligação com o cangaço do lado das volantes, né? Mas é isso que eu queria dizer. Então, eu quando falei que esses paulistas e mineiros que sabem, acham que sabem de tudo, eu fico irritado porque os caras estão falando com a soberba, né? Uma soberba que não é descabida, porque vocês não sabem de nada, né? Vocês não sabem de nada, vocês estão chutando, né? Chutando porque vocês não investigaram absolutamente nada e estão aí falando coisas, por exemplo, que a invasão foi muito bem planejada. Isso é uma coisa absurda, você falar que aquela invasão foi planejada. Inacreditável. E que Lampião estava, seus melhores homens, onde ele ia levava bala. Da onde que você tirou isso? Da onde que você tirou isso? Porque não existe nada nos anais do cangaço em Alagoas e Sergipe
que indicam que houve qualquer tipo de atividade policial, né, nos anos de 1936 a 38, isso é sabido por todo mundo, menos os pesquisadores, né, que eles acreditam que em Sila, dizendo que ela estava fugindo da polícia. Nunca aconteceu nenhuma perseguição de cangaceiro, lugar nenhum ali de Alagoas e Sergipe. Aqueles lugares eram né, lugar de livre trânsito dos coronéis e quem era cangaceiro, jagunço, volante, era tudo a mesma panela. Não tinha nada de perseguição. O Lampião era perseguido. Isso é uma maior idiotice. Né? Não houve nenhuma perseguição, você não tem documento nenhum sobre isso. O único documento que eles apresentam, que é o pesquisador que se diz auditor, não, porque eu tenho um documento, eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz sobre esse documento, cheio de falha, o cara nem fala sobre as incongruências dentro desse documento, que foi reconhecido o Ângelo Roque como um dos mortos. Você vê a falta de perspicácia, né, que você não sabe quem morreu em Angico, até hoje a gente não sabe, né? Ninguém sabe quem morreu. Eles falaram o nome de cara que era um Ângelo Roque, isso é mentira, Ângelo Roque foi preso só depois, em 1940, que estava nem em Angico. Então, tem um desconhecido, né? Aí tem vários apelidos lá, mas o nome mesmo dos que morreram lá, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Disse que Lampião morreu lá, Lampião jamais ia acampar num buraco daquele. É uma coisa inacreditável que eles falam essas besteiras aqui e inventam história, né? Dizendo que Lampião estava já cansado e que não sei o quê. Porra nenhuma. Lampião tinha, se é que é verdade que diz, ele tinha 5 quilos de ouro, não sei quantas fazendas. Então, o que ele estaria fazendo dentro daquele buraco? Eu acho que falta a esses pesquisadores um pouquinho de perspicácia, né? Um pouquinho de perspicácia. Fala alguma coisa diferente, tente ser investigativo, ao contrário do achismo. Ah, chegou a hora dele. Puta que pariu.